A primeira pergunta que a gente colocou é por qual motivo você decidiu ser esse seu tema do mestrado? Tá. Bom, eu não posso fugir do motivo. Hã? Quais motivos, né? Porque acho que não é o único. O principal é porque eu sou gay, né? Então eu me senti meio que querendo fazer parte dessa mudança em algum aspecto. Então aí eu falei, bom, eu vou fazer meu mestrado, então acho que eu quero fazer nessa área. E aí, enfim, aí depois eu fui moldando o tema, mas também porque eu percebi, e eu lembro disso porque eu li uma matéria da Veja que era sobre aquele menino que foi morto pelos pais, sabe? E depois tacaram fogo nele, porque ele era gay. E a matéria inteira era assim, uma matéria relativamente grande, e a matéria inteira não falava sobre homofobia, assim, é como se tivesse medo de tocarem no assunto. E aí isso acabou despertando em mim a vontade de falar, bom, e aí, como é que essas revistas vão agir diante desse cenário de barbárie, né, com essa comunidade? Então foi aí que eu fui indo para a pesquisa. Uhum. E quais as principais conclusões que você chegou até agora sobre a representação dos LGBTs nas revistas que você analisou? Houve uma mudança no pensamento até os dias de hoje, do período que você pegou, que eu não lembro direito qual era o período 2015 certinho. 2016. Uhum. A pesquisa, ela tem duas partes, né? A parte quantitativa, que é pegar o número de matérias de 2015 e 2016, mas eu acabo fazendo análise de 2018 também, porque ficou impossível não fazer essas análises com tudo que vem acontecendo. Mas as conclusões que eu tenho até agora, conclusão não, hein? As considerações finais que eu tenho até agora é de que a imprensa, ela dá um certo espaço para que a gente possa falar das personalidades, aquelas personalidades midiáticas. Então tem Pablo Vittar, Rico Dallassan, enfim, todas essas personalidades, Daniela Mercury, né, sempre vem na parada, sempre falam dela. Mas aí, ao mesmo tempo, na contramão, eles silenciam os crimes de ódio. Assim, não é falado nas 4 revistas durante os 2 anos sobre LGBTfobia no Brasil. Isso é gravíssimo. Você acredita que esses problemas nas representações são causados pela homogeneidade de pessoas presentes nas redações hoje em dia? Também. É o que eu sempre falo, assim, representatividade ela é sempre importante em qualquer aspecto social, assim, se você está numa empresa é importante que tenha representatividade, se você está num jornal é importante que tenha representatividade. Por quê? Aquela coisa, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, só essas pessoas iriam conseguir abarcar a dimensão disso. Mas... Desculpa, qual que era? Era a pergunta se você acredita que isso vem da homogeneidade das redações, porque a gente sabe que, sim. Né, não, de fato, se você tem heterossexuais e cisgêneros falando sobre o assunto, é claro que em algum momento eles vão deixar aquilo escapar, mas isso poderia ser diminuído, né? Esses equívocos podiam começar a assumir se as redações tivessem um contato maior com os movimentos, de esclarecer dúvidas, enfim, perder esse narcisismo, né? Assumir a sua ignorância e de fato perguntar como que eles gostam de ser tratados, que pronome eles gostam de usar, eles gostam que faça essa pergunta é ofensiva, enfim, né? Então, assim, a representatividade ela importa sempre, mas há outros mecanismos também para que esses equívocos não aconteçam. Então, tinha até uma pergunta aqui, quais são as atitudes que você acredita que os jornalistas devem tomar para que se crie uma imagem mais plural da comunidade LGBT? Porque muitas vezes, quando você se fala de minoria, acaba entrando num estereótipo muito grande, né? Tipo, tanto com homossexuais quanto com pessoas pretas, tipo, cria um estereótipo muito grande, assim. Então, o que o jornalista pode fazer para que esse estereótipo seja quebrado um pouco ou que tenha mais representatividade? Primeiro de ter esse contato com os movimentos, né, que é sempre importante para que você, enfim, esteja a par da discussão, porque essas identidades, elas são plurais e elas são móveis, né, elas vão se modificando, então a sigla, ela vai se modificando a todo tempo, então é você tentar acompanhar esse trajeto, mas um caminho que eu acho muito importante é você humanizar suas fontes, então assim, tirar aquela força das aspas oficiais, né, e deixar mais, introduzir a vida dessa pessoa, os sentimentos, enfim, humanizar mesmo, né? É uma coisa que o jornalismo literário, há quem não gosta desse termo, né? Mas é alguma coisa que o jornalismo literário faz muito, que é trazer o peso da vida dessas pessoas. E
Bom, essa aqui é sobre a linha editorial, né, que a gente estava falando, que a linha editorial de um veículo, ela se adapta às mudanças dos seus leitores e do mundo que a gente está vivendo, né? E aí, para você, tendo essa maior representação dos LGBTQs, né, que você falou da Pablo Vittar, na mídia, né, nas mídias mais tradicionais, ela é um sinal real do avanço ou muitas vezes ela teria, tipo, como objetivo só o chamado Pink Money, que é essa parte, assim, você acha que nem nas causas feministas a gente tem visto muito, né? Que muitas lojas, assim, colocam várias roupas, assim, tipo Girl Power, que não sei o que lá, mas tem atitudes ruins por trás. Então, no jornalismo, você acredita que tem isso também? Ah, tem. Interesse tem. Isso, a partir do momento que a gente vive no capitalismo, tem interesse em tudo, né? Mas... Calma aí, me perdi. Qual que seria a pergunta? Pra você, ter mais LGBTs na mídia mais tradicional é um sinal real do avanço ou muitas vezes se trataria só do chamado Pink Money? Então, é aí que a gente vê a questão da minha pesquisa, enfim, de outras pesquisas da área, é que a gente vê que, de fato, eles querem abrir um espaço para algumas identidades, porque, enfim, elas estão pautadas pela televisão, pautadas pela música, mas eles deixam de lado o real problema disso tudo, que é a violência, que é a morte, que é o estupro, que é, enfim, tudo isso. E aí te deixa essa questão assim, será que eles são realmente inclusivos? Será que eles ligam de fato para essas pessoas, para esses sujeitos? Ou se isso é uma forma de ganhar em cima dessas identidades sem que elas realmente importem? Talvez. Pode falar. Não, mas aí eu não tenho a resposta, entendeu? Eu teria que conversar com o editor, enfim, ou editora do jornal ou da revista, mas é importante que a gente sempre se questione, assim. Se uma revista abre espaço pra gente falar de Pablo Vittar, mas ao mesmo tempo ela não fala o que é ser uma drag queen, ou a violência que essas drag queens não passam no dia a dia, né? Aí é problemático, né? Porque você deixa de lado a questão central da coisa. Talvez só mostrar o lado glamouroso e que vende, exato. E não mostrar o lado que não capitaliza, né? Que não... E aí é complicado, porque o que era para ser um avanço vira um retrocesso. Porque se você não discute a questão como um todo, ela vai ficar rasa. E se ela ficar rasa, ninguém vai absorver aquilo da forma como deveria, entendeu? Já é difícil você comandar como uma pessoa vai absorver alguma coisa, porque cada um vai interpretar de uma maneira, enfim, conforme a sua bagagem de vida e tudo mais. Mas se você ainda não dá o material completo, aí fica cada vez mais difícil que a gente consiga desconstruir essas coisas. Acho que é isso, né? Só? Nossa,